Eu acho que eu faço o básico muito bem feito. O meu cliente não precisa saber disso. Eu não faço nada diferente do básico. É o básico. Básico, 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 básico. Bem feito. Tu já conhece a Multimob dos imóveis incríveis. E agora vocês vão começar a conhecer as pessoas que fazem acontecer dentro da Multimob. Hoje meu bate-papo ele vai ser com o Eduardo Souza. Edu, obrigado por aceitar o desafio aí da conversa, contar um pouco das tuas experiências. E, já chegou na Multimob aí sendo bicampeão de vendas. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história e como que tu chegou nesses resultados de ser um corretor com venda constante e como é que foi esse início aí para ti na corretagem? Já são 9 anos, né? 9 anos. Oi, Lucas, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco da minha história no mercado e na Multimob. E a minha história, como tu falou, já iniciou há 9 anos atrás. Eu vim de uma transição de carreira e eu gosto muito de falar dessa história porque eu acho que incentiva muitas pessoas que estão num trabalho que talvez não faça feliz a pessoa e tem muito medo da mudança, que eu tive também esse medo, né? Então eu vim da engenharia, eu sou formado em engenharia civil, eu trabalhei 4 anos durante a faculdade fazendo estágio direto em obra, então toda a minha experiência foi dentro de obra. E depois, mais 3 anos depois de formado, como engenheiro residente de uma construtora em Santa Catarina, em Criciúma, onde eu comecei a ter muito contato com corretores de imóveis. E nesses contatos, eu comecei a olhar o trabalho, entender como funcionava a corretagem, e eu comecei a gostar. E eu comecei a, cada vez mais, ter vontade de sair da obra, da parte técnica, construção, e ser vendedor. Então, eu comecei a amadurecer a ideia, porque eu tinha muito medo. Eu era um CLT, muito bem empregado, um salário muito bom. Minha responsabilidade era ir para o escritório, executar a obra, final do mês meu salário estava garantido, e aí eu estava com uma ideia completamente assim louca para algumas pessoas, né? Largar tudo isso, o emprego que os meus colegas de faculdade gostariam de ter. Investir numa faculdade de vários anos, né? Exato. Tinha recém terminado um MBA em Tecnologia da Construção Civil, para começar do zero, um outro emprego numa outra cidade, algo que eu nunca tinha feito antes, que era vender imóvel. Por mais que eu estava diariamente dentro de imóveis, né? Eu estava saindo daquele negócio seguro para arriscar tudo numa cidade que eu não conhecia, que eu não tinha família, que eu não tenho família, não tinha amigos, ia começar uma profissão do zero. Então eu passei 1 ano amadurecendo essa ideia, foi 2016 inteiro amadurecendo a ideia. Em dezembro de 2016 eu me desliguei da construtora, janeiro me mudei para Porto Alegre, comecei a estudar, fazer alguns cursos, preparar o meu Cresci, e dia 8 de maio de 2017 eu comecei na corretagem. Cara, tu é natural de Santa Catarina? Santa Catarina. Eu não sabia disso. Sou natural de Orleans, que é uma cidade ao lado de Criciúma, fica quase ao pé da serra do Rio do Rastro, e aí eu tinha por 2 opções. Eu não queria fazer essa transição de carreira numa cidade pequena, eu queria fazer numa cidade grande. E eu tinha como as opções Porto Alegre ou Florianópolis. Eu acabei optando por Porto Alegre, e as coisas foram acontecendo aqui, e foram acontecendo muito rápido, mais rápido do que eu pensava que ia ser. Os primeiros meses que eu passei aqui estudando, não foi nem estudando para corretagem. Como eu tinha medo de como ia ser, se ia ser rápido ou não, eu estudei para um concurso público. O único concurso que eu estudei na vida, tá? Estudei igual um louco, fiz um cursinho, fiz a primeira prova, passei. Passei na segunda fase do concurso também. E na entrega de documentação, tinha que ter 2 fotos 3x4 dentro do envelope. E eles alegam que na minha entrega de documentação eu tinha 1 foto só.
e me excluíram do concurso. Então eu não tinha mais a opção de ser um funcionário público e começar na corretagem aos poucos. A minha única opção era realmente me dedicar àquilo que eu queria, que era a corretagem, e fazer aquilo ali dar certo, né? Então eu comecei em maio, em 45 dias eu fiz a minha primeira venda, uma venda de 264 mil. Eu lembro até hoje, uma venda de um valor pequeno. Uns clientes que chegaram até mim pelo Instagram. Era bem na época que o marketing digital estava começando a aparecer. O pessoal da imobiliária nem sabia de anúncios patrocinados, de como fazia. E eu, muito curioso desde o início, comecei a procurar, comecei a fazer para mim mesmo. E esses clientes chegaram até mim e eu fiz a minha primeira venda, nesse valor, um ticket pequeno, né? Então, 2017, para mim, foi um ano... Não foi um ano que eu fiz um VGV muito alto. Não vendi nem 1 milhão no ano inteiro. Foi muito pouco. Ou seja, comparado ao que eu tinha na engenharia, eu já estava em débito comigo mesmo na parte financeira, né? Aí, 2018, eu pensei, não dá para ser menos do que era na engenharia, eu preciso pelo menos empatar. E aí eu comecei a trabalhar muito, comecei a procurar fortalecer muito o relacionamento. Eu entendi que o perfil de imóvel e o perfil de cliente que eu queria trabalhar, ele veio muito mais do relacionamento do que às vezes de campanhas, de anúncios, né? Eu ia te perguntar o seguinte, tu vendeu rápido, né? 45 dias é um processo rápido de vendas. Não é o normal dos corretores, tem corretores que às vezes demoram até 6 meses para vender. Aí, 2 coisas. Como que foi o mental para suportar esse período ganhando menos do que na engenharia, um passo que tu fez de transição de carreira? E a segunda coisa, que tu já deu um spoilerzinho aí que eu ia te perguntar, o que tu acredita que é o teu principal ponto de ter constância em vendas? Já são 9 anos, né? Passou por esse período de seca no início, sim, mas hoje tu é um corretor que vende todos os meses, e aqui na Multimob começou há pouco tempo, começou no final de 25, mas já foi campeão de vendas em janeiro e fevereiro, né? Qual que é o teu segredo? Entrega pra gente aí. Essa é a pergunta que todo mundo me faz, né? Para mim hoje já é tão natural o que eu faço, que às vezes as pessoas perguntam, qual o teu diferencial? Eu não sei, porque é muito natural o que eu faço. Eu acho que eu faço o básico muito bem feito. Eu não faço nada diferente do básico. É o básico. Básico, 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 básico. Bem feito. Então, a primeira pergunta sobre o psicológico, né? De eu ter regredido financeiramente no primeiro ano, eu não estava capitalizado para ficar meses sem vender. Mudou de cidade sem família. Eu não tinha essa opção. Eu tinha que fazer acontecer. Então, acho que às vezes quando a gente precisa, a gente vai buscar, a gente faz acontecer, e a gente faz acontecer rápido, que era o meu caso. Então, mas a minha cabeça eu sempre fui alguém, não digo calmo, mas eu sempre consegui lidar muito bem com os meus desafios. Então, por mais que naquele momento era uma transição de carreira, financeiramente eu precisava fazer as coisas acontecer, eu nunca deixei transparecer isso pro meu cliente. Meu cliente não precisa saber disso. Meu cliente não precisa saber se eu tô com dinheiro ou se eu não tô com dinheiro. Eu preciso fazer o meu trabalho, o básico bem feito, para eu resolver os meus assuntos pessoais, seja financeiro ou qualquer outro assunto, né? Então, em 2018 eu comecei a trabalhar muito a questão de relacionamento e indicação. Tá, e aí? Relacionamento. Às vezes as pessoas pensam que relacionamento é família rica. Gente, minha família é de outro estado, minha família não é uma família rica, eu era novo na cidade, eu tinha que construir relacionamento. Conhecer a cidade também, né? Conhecer a cidade. E na época, eu lembro de um amigo meu que
eu sempre comentava com ele da minha vontade de sair da engenharia e virar corretor. E eu lembro que quando eu me mudei para Porto Alegre, ele é daqui, ele mandou uma mensagem: Edu, que legal, tu virou corretor, tu sempre falou que tu queria ser corretor. E na época, ele estava fazendo residência médica ainda, estava terminando a residência médica dele, e ele falou: quando eu começar a ganhar dinheiro, eu vou comprar um apartamento contigo. Ah, que legal. E a história é muito legal, que isso foi em 2017 que ele falou. Então, 2018, ou início de 2019, ele: Edu, quero comprar meu primeiro apartamento. Na época, ele falou assim, queria comprar um apartamento de 300 mil. Não, tu consegue mais. Ele: não consigo. Consegue. Eu vou te mostrar que sim. Eu levei ele e eu vendi um apartamento de quase 700 mil na época do lançamento do Float. E ele muito feliz de, nossa, eu comprei um apartamento do dobro do que eu pensei que eu ia comprar, né? Depois disso, ele me indicou um outro cliente que eu vendi um apartamento do dobro do preço desse. Me indicou depois um amigo dele que comprou comigo também. Em 2020 veio a pandemia, ele não tinha se mudado ainda, porque o dele estava em obras. Ele: Edu, já estou melhor financeiramente hoje, eu quero comprar um outro apartamento para mim agora, para eu já ir morar. E o outro vai ficar para investimento. E agora, há poucos meses atrás, já na Multi, ele comprou o terceiro imóvel comigo, de um valor mais expressivo ainda, para ele morar daqui uns 2 anos, que é o período de obra. Então, relacionamento a gente se constrói. Isso, para mim, que eu acabei de falar, para mim é a prova disso. As pessoas crescem junto contigo. Então, as pessoas que estão lá no início da tua carreira, eles também vão crescer junto contigo, e pode acontecer isso. Venda, segunda venda, terceira venda, indicação de amigos, depois o amigo vai indicar para outro, e aí as coisas vão acontecendo, né? Então, eu consegui construir esse relacionamento que eu não tinha. E é o perfil de cliente que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de atender o cliente que eu já conheço, ou o cliente que chega até mim por indicação de uma outra pessoa. Aí eu domino muito bem o assunto, consigo lidar muito bem, entender muito bem o que o cliente quer, e ele acaba ficando comigo em todo esse processo. Ele entende que ele não precisa estar no mercado todo com vários corretores, porque eu consigo atender ele da forma que ele precisa, uma forma discreta. O cara não precisa, o cliente não precisa estar exposto no mercado. Então, e às vezes uma forma até mais rápida, né? Porque quando tu tá com vários profissionais, às vezes um profissional que tem a ansiedade em vender rápido, ele começa a oferecer muitos produtos pro cliente, deixa o cliente confuso, diferente de quando ele tá com um único profissional que já entendeu o que ele busca, que vai ser mais assertivo e com certeza vai ser um processo muito mais leve, né? Igual numa loja, né? Tu vai na loja comprar um tênis, o cara chega com um monte de opção pra ti, assim, às vezes tu sai com nenhum, né? Exato. Porque não entendeu o perfil do cliente, né? Exato. E tem aquele cliente que gosta de fazer a primeira pesquisa sozinho, né? Então eu deixo sempre o cliente muito à vontade. Muitos clientes acabam eles mesmos me enviando links de imóveis que viram no mercado, eles mesmos já dizem: Edu, é isso aqui, eu quero visitar esse. E já aconteceu. O cara me manda o link, uma visita, a gente vai lá, foi feita a venda. Às vezes demora. Tem cliente que é mais rápido, tem cliente que nem tanto. O importante acho que é a gente sempre respeitar o tempo do cliente. E talvez aí pode ser um diferencial meu, saber respeitar o tempo do cliente. Dificilmente eu peço proposta para cliente. Acho que 95% das minhas vendas, o cliente está certo do que ele quer comprar e ele me diz: vamos fazer uma proposta. E não eu induzo ele a fazer uma proposta. Que benção. Eu nunca vou acelerar um cliente meu a assinar um contrato, seja vendedor ou seja comprador. Nunca vou acelerar ele. Eu sempre quero que a venda seja leve, tranquila e que ambos estejam certos que aquele ali é um negócio deles, né? Imóvel não é como a gente compra uma roupa que não gostou de uma calça, de uma camiseta, tu descarta. O imóvel, se tu não gostar, tu pode revender, mas talvez não vai ser tão fácil tu revender na sequência, os custos que tu teve na compra.
Então é diferente, né? Então o imóvel a gente tem que ter muita responsabilidade também. O imóvel é as experiências que tu vai viver ali, né? Exato. Tu cria memórias, Exato. Então é uma responsabilidade muito grande. Tu falou para mim que relacionamento é a tua principal fonte de negócios, pessoas confiam em ti, compram contigo, te indicam. E tem uma palavra que está muito na moda aí hoje com rede social, que é conexão. Relacionamento nada mais é do que conexão, Sim. né? O que tu acha que é o teu ponto assim para gerar conexão com clientes, gerar essa confiança, gerar indicações e continuar construindo a tua carreira aí com base em relacionamentos? Eu acho que o ponto principal da conexão é a verdade. Acho que eu sou muito de verdade, como os meus clientes são muito de verdade. Então é uma conexão muito verdadeira. Não tem história, não tem mentira, não tem encenação. Então é real. Todos os meus negócios são reais. Acho que tem um ponto de conexão que muito legal. Eu gosto muito de atender família. E família, o conceito de família hoje é muito grande, né? Porque tu e a tua esposa pode ser uma família. Tu, a tua esposa e teus filhos podem ser uma família. Tu e o teu cachorro pode ser uma família. Então, o conceito de família hoje é muito grande, né? E eu gosto de atender esse perfil de cliente que tem uma história. Por que ele quer se mudar? Por que aquele imóvel é bom para ele? Então, acho que isso tudo é a verdade. Então, entender a verdade, entender o motivo, eu acho que é a principal conexão assim, que eu consigo ter com os clientes. Eu atendo pouquíssimos investidores, tá? A maioria dos meus clientes são clientes que vão usar o imóvel. Obviamente que eu sempre penso no bom negócio. E eu sou muito sincero em falar, olha, tu tá comprando esse imóvel, o preço tá ok, mas se tu for vender num curto período, pode ser que tu não ganhe dinheiro, ou que tu empate, ou talvez tu possa perder um pouco. Eu sou muito sincero, dependendo do imóvel que o cliente está comprando, né? E eu tenho poucos e bons investidores que eu atendo, que eu faço tudo por eles, porque são clientes que mudaram a minha vida, compraram agora, mês passado, o 10º imóvel comigo. Então, em 5 anos, é um período muito curto. Atendi eles a primeira vez comprando um imóvel para eles, pequeno, e a coisa foi se desenrolando. Eles mostraram vontade também de diversificar os investimentos deles, comprando imóveis para investimento. E são pessoas que confiam em mim e escutam a minha orientação. Por exemplo, não gosto de atender investidor que vai comprar um apartamento agora, ainda está em obra, já quer colocar para venda, vai competir com construtora, vai competir com outro investidor no final. Não é legal. Talvez a gente não vai conseguir fazer um bom trabalho, eu não vou entregar o resultado que eu quero entregar para esse investidor. Eu eduquei eles a comprar o imóvel, às vezes a gente compra antes do lançamento. Hoje eu tenho uma relação muito boa e muito sólida com todas as incorporadoras, e eu acabo tendo acesso a projetos que o mercado ainda não conheceu. Muitos incorporadores, quando estão comprando o terreno, eles vêm até mim e me perguntam, e aí, Edu, o que é melhor fazer aqui? E aí eu acabo conhecendo tudo antes. E eu acabo tendo a oportunidade de levar para algum cliente meu esse imóvel antes, né? Mas o que eu queria te falar é que esses poucos investidores que eu tenho, eu eduquei eles que a gente só vai colocar à venda o imóvel que eles compraram para investimento 6 meses depois da obra entregue, escriturado no nome deles, tudo direitinho, a gente vai colocar à venda. Porque às vezes as pessoas querem vender no decorrer da obra. Não é o melhor cenário. Então não é esse o perfil de investidor que eu costumo atender. Eu costumo atender poucos e bons investidores que escutam as minhas orientações. Maravilha. E isso tem que estar atento ao movimento de mercado, né? Porque no Sim. passado já foi um bom negócio tu vender durante o período de obras, né? A gente tem que estar sempre atualizado como corretor para entregar o melhor negócio para o investidor. E para a gente finalizar, como eu falei anteriormente, tu foi bicampeão, janeiro,
fevereiro. Março foi quase, ele Quase. também teve no pódio. O que a gente pode esperar do Edu em 2026 na Multimob? Que pergunta. Mas vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou ambicioso, mas acho que é uma ambição boa. Eu tenho sonhos altos, eu penso em números altos, mas eu vou continuar trabalhando sempre com muita verdade. Eu não preciso passar por cima de ninguém. Eu trabalho de forma muito honesta, então esse ano eu vou continuar trabalhando dessa forma como eu sempre trabalhei, com verdade, com honestidade, com muita dedicação, muitas horas de trabalho, de segunda a segunda, não tem dia, não tem hora, tô sempre disposto, né? E eu tenho metas de números bem altos para esse ano. Eu já atingi números bem relevados, né? Eu já cheguei aí há anos de assinar quase 50 milhões, mais de 50 milhões em contrato. Esse ano eu quero um pouquinho mais. E eu acho que essa parceria minha com a Multimob vai fazer eu chegar lá. Vai fazer. Eu acho que é um ano que já começou diferente de todos os outros anos. Normalmente o segundo semestre é que as coisas acontecem, que o mercado fica aquecido. E esse ano a gente viu diferente. Janeiro e fevereiro, uma loucura, as coisas acontecendo, as pessoas comprando, casa de rua sendo vendida, que não era um mercado muito visto. Hoje as casas de rua voltaram a ter procura, né? Então eu tô bem confiante de que eu vou atingir os números que eu coloquei como meta pessoal para mim esse ano. E eu acho que é isso que o meu cliente, que vocês, que os colegas podem esperar de mim. Um Edu que ajuda todo mundo. Eu adoro ajudar, às vezes o colega fala do lado, tô precisando de tal coisa, o que é que eu ofereço? Eu digo, manda isso, manda aquilo. Eu adoro fazer isso. E então acho que é isso que eu vou fazer esse ano. Vou continuar ajudando os colegas, vou continuar atendendo os meus clientes da forma como eu sempre atendi, fortalecendo ainda mais o meu relacionamento, a minha indicação e buscar chegar nesse número que eu coloquei como meta pessoal para mim. Cara, isso que tu falou de ajudar os colegas, quando tu começou a trabalhar ali com a gente, eu já te conhecia do mercado, pelos números expressivos que tu fazia. Eu não conhecia o teu dia a dia. E, cara, como eu fiquei feliz e como, sem querer puxar saco, tá? Como tu agrega no grupo esse conhecimento que tu traz e sem receio de entregar para os colegas conteúdo, entregar o pulo do gato, como a gente fala no mercado imobiliário. Então, pô, muito obrigado mesmo por agregar tanto no time, por ser um cara que... agregador de grupo, que a gente fala no futebol, não sou boleiro, mas acompanho futebol. E isso dá para ver todos os dias na reunião. Parece que tu já é do time há muito mais tempo do que de fato tu é, então queria te agradecer isso, confirmar tudo que tu falou, porque pra gente tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar contigo. Muito obrigado. E agradecer também o bate-papo. Muito obrigado por aceitar o desafio, passar um pouco das tuas experiências aí para quem está nos assistindo. Valeu, brigadão. E para você que está nos acompanhando, não se esquece de se inscrever no canal. Tem o Hypado agora também no YouTube, que dá para clicar ali, curte o vídeo, comenta o que vocês acharam aí da conversa que eu tive com o Edu. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!